Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre uma palavra encontrada nos escritos do apóstolo Paulo, a palavra mistério. E para isso eu vou ler Efésios capítulo 3, do versículo 4 a 6. Acompanhe comigo. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios capítulo 3. Então, estes são os versículos que estão em Efésios capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6. O assunto principal de Efésios, da epístola aos Efésios, é o que Paulo chama de mistério. Não com o sentido de algo que não tem explicação, mas como uma verdade maravilhosa, não conhecida até então. A verdade sublime que compõe o tema da obra é o anúncio de que os crentes, tanto judeus como gentios, formam agora uma unidade em Cristo Jesus. São membros lado a lado da mesma igreja, o corpo de Cristo. No presente momento, estão assentados em Cristo nos lugares celestiais. No futuro, vão compartilhar da sua glória como cabeça, vão compartilhar da glória de Cristo como cabeça de todas as coisas. Esse mistério é mencionado em cada um dos 6 capítulos da carta aos Efésios. No capítulo 1, por exemplo, é chamado de mistério da vontade de Deus e aponta para o futuro, para o tempo em que todas as coisas nos céus e na terra convergirão para Cristo. Note os versículos 9 a 10. Crentes judeus indicados pelo uso da primeira pessoa no plural, nos verbos do versículo 11, aí desses versículos do capítulo 1, e crentes gentios indicados pelo uso da segunda pessoa no plural, nos verbos do versículo 13, terão a sua parte na glória daquele dia. Reinarão com ele, com Cristo, sobre todo o universo, como seu corpo e sua plenitude. Note os versículos 22 e 23 do capítulo 1. Já no capítulo 2 de Efésios, descreve o processo através do qual judeus e gentios são salvos pela graça de Deus. Como são reconciliados com Ele, com Deus, e uns com os outros, como unidos a Cristo, são feitos um novo homem. E como formam um templo santo no qual Deus habita por seu Espírito, pelo seu Espírito Santo. Já no capítulo 3, fornece uma explicação mais completa do mistério. Ali é descrito o mistério de Cristo. Note o versículo 4 que lemos, ou seja, Cristo como o cabeça e todos os crentes como seu corpo. Nesse corpo, crentes gentios são coerdeiros, membros ligados entre si e coparticipantes da promessa de Deus. Note o versículo 6 que nós lemos também. O capítulo 4 de Efésios dá ênfase à unidade do corpo e ao plano de Deus para o seu crescimento rumo à maturidade. Note principalmente do versículo 1 ao versículo 16. No capítulo 5 de Efésios, o mistério é intitulado Cristo e a Igreja, versículo 32. O relacionamento entre ambos é o padrão para o relacionamento entre o marido, crente, e sua esposa. E, finalmente, o capítulo 6 de Efésios fala do mistério do Evangelho, do qual Paulo era embaixador em cadeias. Note os versículos 19 e 20. É interessante imaginar o impacto dessas verdades sobre os crentes gentios a quem foram dirigidas essas palavras e esta carta. Eles não somente eram salvos pela graça por meio da fé, como os judeus, mas, pela primeira vez, ocupavam um lugar de igual privilégio entre eles. No que diz respeito à sua aceitação perante Deus, em nada eram inferiores e estavam destinados a ser entronizados com Cristo, como seu corpo e sua noiva,
partilhando da glória do seu reino universal. Vamos nos deter agora nos versículos que lemos, e principalmente os versículos 5 e 6 deste capítulo de Efésios 3, pois eles oferecem a mais completa definição do mistério. Paulo explica o que é um mistério e depois o que significa o mistério de Cristo. Em primeiro lugar, é fato que o mistério, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Por isso é inútil procurá-lo no Antigo Testamento. Ali pode haver tipos e sombras dele, do mistério, mas a verdade em si não era conhecida naquele tempo. Em segundo lugar, agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Quem o revelou foi Deus. Os apóstolos e profetas foram os escolhidos para receber a revelação. O Espírito Santo foi o canal pelo qual eles receberam. Se não aceitarmos que os apóstolos e profetas aqui mencionados são os do Novo Testamento e não os do Antigo Testamento, este versículo se tornará contraditório. A primeira parte diz que essa verdade não foi revelada a outras gerações. Por isso, não era conhecido ou conhecida dos profetas do Antigo Testamento. Sendo assim, como poderia se tornar conhecida nos tempos de Paulo se homens mortos, se esses homens que estavam mortos já havia séculos? O sentido óbvio é que essa grande verdade acerca de Cristo e sua igreja foi dada a conhecer a homens como Paulo, da era da igreja, que foram designados pelo Senhor ressurreto, a fim de servirem como porta-vozes. Paulo não diz que é o único a quem esse segredo foi revelado. Ele era um dos muitos, embora fosse mais adiante na transmissão dessa verdade aos gentios do seu tempo, e por meio das epístolas às gerações que se seguiram até os nossos dias. Convém dizer que não há muitos cristãos que mantêm um ponto de vista muito diferente do exposto acima, do que eu já falei, do que já foi dito anteriormente. Mas tem alguns que dizem que a igreja já existia no Antigo Testamento, que nessa época a igreja era Israel, mas que agora a sua verdade tem sido revelada mais amplamente. Dizem que noutros tempos o mistério não era conhecido como hoje, é o que eles dizem. Era conhecido, mas não tão bem como agora. Temos uma revelação mais ampla, dizem estes irmãos, mas ainda somos o Israel de Deus, ou seja, uma continuação do povo de Deus. A fim de apoiar o argumento, eles apontam para Atos capítulo 7, versículo 38, na versão King James, onde a nação de Israel é chamada de Assembleia do Deserto, ao passo que nas versões Revista Atualizada, Revista Corrigida, Nova Versão Internacional, Israel é chamado de a Congregação no Deserto. É verdade que o povo escolhido de Deus é chamado de Congregação no Deserto. Porém, isso não quer dizer que existe alguma ligação entre ele e a igreja cristã, entre a nação de Israel e a igreja cristã. Afinal de contas, a palavra grega eclésia é um termo geral que descreve qualquer assembleia, congregação ou grupo escolhido dentre o povo. É utilizado para descrever o povo de Israel em Atos capítulo 7, versículo 38, mas também é usado em Atos capítulo 19, no versículo 32 e o versículo 41, para se referir a uma multidão de gentios, nem salvos. E é pelo contexto que podemos determinar o tipo de assembleia ou congregação que trata a passagem. O que dizer, porém, diante do argumento que diz que o versículo 5 se refere à igreja que existia no Antigo Testamento, mas não plenamente revelada como agora? O que podemos dizer quando alguém afirma isto? A resposta se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo 26, que diz claramente que o mistério estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Não se trata aqui do grau de revelação, mas sim de sua existência.
A palavra no grego tem este peso. O versículo 6 aí de Efésios capítulo 3, agora chegamos à verdade central do mistério, a saber que na igreja do Senhor Jesus Cristo os crentes gentios são co-herdeiros, membros em comum e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Em outras palavras, os gentios convertidos já desfrutam do título e dos privilégios dos judeus convertidos. Em primeiro lugar, são co-herdeiros. Quanto à herança, co-participam igualmente com os judeus que são salvos. São herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus é co-herdeiro. São co-herdeiros com Cristo Jesus e co-herdeiro com todos os redimidos. Além disso, são membros do mesmo corpo. Não há distinção nem desvantagem agora, mas compartilham de uma posição de igualdade com os judeus salvos na igreja. Finalmente, são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A promessa aqui pode ser o Espírito Santo, por exemplo, Atos capítulo 15, versículo 6, Gálatas capítulo 13, versículo 14, mas também pode abranger tudo o que é prometido no Evangelho aos que estão em Cristo Jesus. Os gentios são participantes de tudo isto com os judeus. Nada disso aconteceria ou acontecia durante a dispensação do Antigo Testamento e também não será assim no reino vindouro de Cristo, no milênio. No Antigo Testamento, Israel ocupava um lugar privilegiado, privilegiado diante de Deus. Mas agora os gentios, eles participam juntamente com os judeus na mesma promessa. E agora unidos num corpo, a igreja. Os profetas de Israel falavam da chamada dos gentios. Leia, por exemplo, Isaías capítulo 49, versículo 6, capítulo 56, versículos 6 e 7. Mas, de forma alguma, vemos que os gentios seriam membros de um corpo do qual os judeus não teriam primazia. No reino vindouro do nosso Senhor Jesus, Israel será a cabeça das nações. Isaías capítulo 60, versículo 12. Os gentios serão abençoados, porém, só através de Israel. Capítulo 60, versículo 3. Capítulo 61, versículo 6. Zacarias capítulo 8, versículo 23. A chamada de Israel foi principalmente, mas não exclusivamente, para receber bênçãos temporais. Deuteronômio capítulo 28. Amós capítulo 9, versículo 13 a 15. A chamada da igreja é principalmente para receber bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 13. Israel foi chamado para ser o povo escolhido de Deus sobre a terra. A igreja é chamada para ser a noiva celestial de Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 9. Israel será abençoada no reino de Cristo no milênio. Oséias capítulo 3, versículo 5. A igreja reinará com ele sobre o universo inteiro, desfrutando da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Por isso é evidente que a igreja não é Israel ou reino. Trata-se de uma nova sociedade, um grupo especial e o mais privilegiado corpo de crentes que encontramos na Bíblia. A igreja se formou depois da ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo foi dado em Atos capítulo 2. Formou-se por ocasião do batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Será completada quando Cristo voltar, quando todos os que pertencem a ele serão levados para o lar celestial. Leia esta verdade, esta gloriosa e sublime verdade em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 23, 51 a 58.